Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante para dar início à preparação para o jogo de quinta-feira, quando o Inter encara a equipe do Maracanã no estádio Orlando Scarpelli. A venda de ingressos para o torcedor colorado já está aberta e a expectativa é de um estádio lotado para a participação do Inter no estado de Santa Catarina. A gente projeta o que o Inter pode ter de preservações para este jogo e falamos também a respeito do ambiente no Rio de Janeiro a partir da reunião da Comissão Nacional de Clubes. Além de propostas feitas para mudanças no protocolo do VAR, a Liga Forte União estabeleceu uma nota, onde faz 8 exigências para o possível e provável novo presidente da CBF, Samir Chaoud, que deverá ser anunciado e aclamado como mandatário da instituição. A gente fala também a respeito da pré-lista de Carlo Ancelotti, que tem um jogador do Internacional, o que pode remobilizar o ambiente colorado. O interesse de um clube do futebol europeu pelo goleiro Antony. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 19 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla neste vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento do Internacional com os portões fechados no CT Parque Gigante, iniciando a preparação para enfrentar o Maracanã nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O treinamento teve apenas a presença dos jogadores reservas. Os titulares terão terça e quarta para trabalhar. E existe a possibilidade de mais preservações pensando no compromisso desta quinta-feira. Tudo bem que o Inter não pode vacilar, se perder por 2-0 eliminado, se perder por 1-0 o jogo vai para os pênaltis, mas o Inter pode dar uma rodagem maior para o seu grupo, um descanso para alguns jogadores de maneira pontual, pensando em garantir essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. São os exames físicos que vão determinar quem do Inter vai ter condições de ir para essa partida no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Dentro disso, já existe a venda de ingressos para o torcedor colorado que quiser assistir a partida. É no site minhaentrada.com. Lá você pode comprar os ingressos para o evento de Internacional e Maracanã, Maracanã versus Internacional, e o ingresso mais barato está por R$ 158. Existem meias entradas que fazem com que ele saia R$ 79,50 mais. Este é o valor do ingresso mais barato. Entretanto, a produtora que comprou este jogo do Maracanã aponta que o estádio deverá receber lotação muito perto da máxima. 19 mil torcedores são aguardados no estádio Orlando Scarpelli para a partida entre Maracanã e Internacional, um jogo de suma importância para o Internacional, em função também do dinheiro, né, que uma vaga na próxima fase da Libertadores da América pode trazer. Mudando de assunto, na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os primeiros detalhes da reunião que aconteceu no Rio de Janeiro e que teve a presença do presidente Alessandro Barcelos, com a Comissão Nacional de Clubes. Este encontro debateu a atual situação da CBF, que terá um novo presidente aclamado nos próximos dias, Samir Chaoud, que não é o presidente da preferência da maioria dos clubes, entre eles o Internacional. Mas o grande destaque desta reunião foi uma sugestão que acabou vazando, de que a Comissão Nacional de Clubes vai solicitar para o novo presidente da CBF algumas mudanças no protocolo do VAR, e mudanças significativas, em relação a tempo para os árbitros tomarem uma decisão, em relação à comunicação do árbitro de vídeo com o árbitro principal. Eu falei sobre tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas não para por aí. À noite, a Liga Forte União, grupo comercial, bloco comercial do Campeonato Brasileiro, do qual o Inter está inserido, emitiu uma nota com 8 exigências que serão feitas para o novo presidente da CBF, Samir Chaoud. E entre estas 8 solicitações está a alteração do processo eleitoral, em especial no que se refere ao peso dos votos, a obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF, compromisso de uma criação da Liga, reconhecendo que as propriedades comerciais são dos clubes,
alteração das regras de governança, dando poder à Comissão Nacional de Clubes, profissionalização da arbitragem, o aval de Libra e Liga Forte União na elaboração do calendário da temporada, que hoje é feito a bel prazer por parte da CBF. Fomento e apoio financeiro para a Série B, C e D e futebol feminino e estabelecimento de regras do fair play financeiro. Estas sugestões, essas exigências estão sendo feitas pelo bloco comercial da Liga Forte União para o novo presidente da CBF, e isso está sendo exigido para a cúpula da CBF. É um momento de mobilização interna dos clubes em função de todo o ambiente político que está fervendo na CBF, tá? Falando de CBF, mas por um outro prisma, falando sobre seleção brasileira, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. E ele já fez a sua primeira pré-lista de convocados. A seleção brasileira tem 2 jogos. No dia 5 de junho, pega a seleção do Equador, em Guayaquil, e depois, no dia 12 de junho, pega a equipe do Paraguai, em São Paulo. E a convocação vai acontecer agora, final do mês de maio, para essas partidas. E Carlo Ancelotti elaborou uma lista de 50 jogadores. E esses 50 jogadores receberam um ofício, os clubes receberam um ofício da CBF, conforme exigido pela FIFA. E o Inter recebeu um ofício de Carlo Ancelotti, de que existe o interesse em convocar Alan Patrick. Alan Patrick está entre os 50 jogadores brasileiros da primeira pré-lista, estabelecida por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Nem a comissão técnica da seleção brasileira está muito bem definida ainda, tá? É tudo um grande mistério. Mas Ancelotti terá Alan Patrick nesta pré-lista à disposição para depois determinar 23 jogadores. O Alan Patrick, que não vive o melhor momento desses últimos jogos, mas teve um grande início do ano, uma temporada de 2024 muito boa também, está há anos tido como um cara que merece oportunidades na seleção brasileira. Talvez a chegada de Carlo Ancelotti possa fazer com que isso aconteça. Por último, eu quero falar sobre Antony, goleiro do Internacional, titular neste momento de lesão de Sérgio Rocher, e que está recebendo sondagens de clubes do futebol da Europa. O último que surgiu a informação de que estaria interessado no Antony é o Paris Football Club. Tá? O Paris Football Club é um time de Paris, rival do Paris Saint-Germain lá na França. Eles atualmente disputam a Ligue 2, né, a segunda divisão do campeonato francês, e estariam interessados no goleiro Antony. Não houve nenhuma proposta, nada perto disso ainda, tá? Anteriormente, clubes da Espanha já haviam manifestado interesse também pelo goleiro, de 24 anos de idade, um jovem, 23 anos de idade, na verdade, um jovem goleiro que vem tendo uma minutagem bastante significativa e, obviamente, vai despertar o interesse de muitos clubes em função disso. Para fechar, gente, vou falar aqui de KTO, tá? Terça-feira é dia de Copa do Brasil. A gente já fez as nossas combinadas lá na hora da dupla KTO. E tem Grêmio e CSA. Odd do Grêmio 1.26, empate 5.3, CSA pagando 11. Para você que vai dar essa secada, vale, hein? Joga na KTO com responsabilidade, é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!